Bom, pessoal, vamos lá então. É o seguinte, a aula de hoje nós vamos tratar dos últimos assuntos de HTML e CSS e na próxima aula eu vou passar aí para o pessoal qual será o dia da prova, tá? E todo mundo vai ficar ligado em relação aos assuntos. Então, esses daqui serão basicamente os últimos assuntos, tá, antes da prova, e eu vou tentar passar com mais calma e tentando explicar mais, ok? Mas vamos lá. Nessa segunda aula, tá que a gente não está na segunda aula de HTML, mas eu estou alternando entre CSS e HTML, então acaba que eu vou para um, explico ali as aulas que dá para explicar, volto e tento mesclar de uma maneira que fique uma sequência que dê para o aluno acompanhar. Mas na aula de hoje ele tem códigos fontes do site, incorporando o elemento meta, condições para uso de tags e a questão do layout. Eu lembro que eu já passei algumas dessas coisas aqui para vocês em um outro momento, tá? Então algumas coisas serão revisadas aqui e outras serão vistas pela primeira vez. Então, por exemplo, eu acredito que isso aqui eu já passei para vocês, tá? Tag a href. Quando nós vamos trabalhar em questão de hiperlinks, tá? Então nós precisamos trabalhar com um tipo de tag específico, que é o ahref, tá? Ele, por exemplo, eu mostrei na outra semana como ele é aberto. Ele vem aqui, ó, linha 20, vou dar um zoom, linha 20, href, http, por aí vai. O que exatamente isso daí faz? É o seguinte, quando nós precisamos colocar um site dentro do outro, ou melhor, o link do site dentro do outro, nós sempre utilizamos essa opção aí. Tá? Então, elas podem ser utilizadas para imagens, elas podem serem utilizadas para outros tipos de arquivo e por aí vai. Geralmente, nós utilizamos para colocar outros hiperlinks. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí a diferença de links, hiperlinks e URL. Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho o que é a diferença de um para outro, porque muita gente não sabe. Deixa eu só colocar uma imagem aqui para vocês enxergarem. Eu vou colocar a definição aqui do próprio Google para vocês enxergarem. Ok, nós temos aqui o que é exatamente URL. Tá? Então, URL significa Uniform Resource Locator, é o termo técnico que foi traduzido para a língua portuguesa como localizador uniforme de recursos. Um URL se refere ao endereço de rede no qual se encontra algum recurso informático, como por exemplo um arquivo de computador ou um dispositivo periférico. Explicando isso daqui de forma mais grossa, o URL é uma localização, ou seja, um endereço web. Tá? Em outras palavras, por exemplo, isso aqui que aparece na parte de cima que eu estou selecionando, não sei se dá para enxergar aí, mas isso que está ficando rosa aqui em cima, então, se o pessoal quiser dar um zoom aí, pode dar um zoom com os dois dedos, né, em formato de pinça, como geralmente você clica e aumenta, né? Essa parte aqui de cima ela é uma URL. Ela fala aqui, ó, um URL se refere ao endereço de rede, ou seja, endereço de internet, o site nesse caso. Tá? Então ele se encontra ou em algum recurso informático ou em algum arquivo de computador. Tá? Então ele pode tanto ir à internet como estar em um arquivo de computador. Por exemplo, quando eu abro aqui o meu programa de edição, vou abrir ele aqui, Ctrl S, ele vai abrir aqui, ó, na parte de cima, ele tem ali um arquivo que está, na verdade,
no meu computador, ele não está na internet. Tá? Então, quando nós estamos ali no HTML, CSS, nós não estamos abrindo nenhum arquivo na internet. Nós estamos utilizando o navegador como base de visualização, como galeria, mas nós não estamos abrindo na internet. Alguns acham que nós abrimos na internet. Né? Você pode até tentar ir, por exemplo, outro dia, em outro horário, e desligar a internet do seu celular e tentar abrir o arquivo HTML. Ele vai abrir normalmente, porque ele não depende da internet, tá? Ele é um arquivo que está no seu celular, tá? No caso, no dispositivo que você está utilizando, beleza? Então, basicamente é o endereço que nós colocamos em relação a algum dispositivo, algum arquivo dentro de algum dispositivo ou alguma coisa na internet, tá? Ele pode se dividir dessas duas formas, ok? Então a URL é um endereço de rede ou algum arquivo de computador. É interessante o pessoal dar uma olhada nisso. Eu vou começar a criar um bloco de notas aqui para as minhas anotações. Então eu vou colocar aqui já URL endereço de rede ou arquivo de um computador / dispositivo. Ok, então basicamente nós temos aqui a definição rápida. Vou deixar aqui porque depois eu posso enviar no final da aula aí no chatzinho e o pessoal pode copiar para o celular, enfim, por aí vai, né? Então tá aí. Eu vou falar agora de hiperlinks, tá? Eu vou colocar aqui do lado hiperlinks. Eu já falei dele, mas eu vou colocar também a definição aqui do Google, tá? Para vocês verem como é a definição e posteriormente eu vou explicar da forma mais fácil, tá? Ok. Dando um zoom aqui, o que seria hiperlink? A tradução de hiperlink significa hiperligação, tá? O que significa isso daí? De acordo com o Google, um liga-me, que é o hiperlink, ou simplesmente uma ligação, é uma referência dentro de um documento em hipertexto a outras partes desse documento ou até mesmo até outro documento. Ok, professor, explicando isso daí, como é que fica aqui na parte prática? É o seguinte, quando você clica em alguma coisa, em algum botão, em algum site, ele vai para outro site, ou seja, vamos supor que você está lá no YouTube, você clica em uma miniatura de vídeo e ele carrega aquele vídeo, que é o que geralmente acontece, né? Você chega lá, clica no vídeo, ele obviamente vai para o vídeo. Então, isso daí é um hiperlink, é uma hiperligação, porque você colocou uma imagem ali e por trás daquela imagem você colocou um hiperlink. Eu testei isso daí na outra aula, tá? Na aula passada eu coloquei, não sei exatamente, eu coloquei, se não me engano, o site do Sublime, aí eu pedi para vocês escreverem, acho que foi isso, tenho quase certeza. E aí o pessoal testou lá e viu que abriu no Google, né? Então, basicamente, a ideia vai ser essa daí. Ele é uma forma de você ligar uma coisa a outra, tá? E geralmente quando você clica, ela vai para aquele site ou para aquele outro documento que você disponibilizou, ok? Então eu vou colocar aqui também aqui nas anotações, hiperlinks são ligações entre o mesmo documento ou documentos diferentes, ok? Beleza, então. Seguindo aqui, nós já vamos ter... Basicamente, isso daí são as duas
definições que eu queria passar, né? Se tiver mais alguma eu vou passando aí durante a aula, tá? Mas basicamente, por enquanto, são essas duas aqui. Vamos seguir aqui com a aula então. O href, né, como eu falei, ela vai ser a principal tag, vamos dizer assim, o principal atributo que nós vamos utilizar para poder criar esse tipo de situação, tá? Tipo, você colocar um link, colocar um URL no caso, né? E atribuir algum botão ou alguma imagem, e quando você clicar nela, ela ser carregada, tá? Então, basicamente, a tag href ela vai ser a melhor opção que vocês vão ter para fazer isso daí e uma das poucas. E lá tem dizendo, ó, a tag href cria um espaço para hiperlinkar URLs de outras páginas, mas também pode ser das mesmas páginas, tá? Aqui embaixo ele vai ter algumas observações, por exemplo, esta tag pode ser utilizada por textos, imagens, GIFs, vídeos e etc. Ou seja, em vez de um nome, eu posso colocar uma imagem, um GIF, um vídeo, um botão e por aí vai, tá? Diversas situações a gente pode utilizar. E a observação 2, a URL, que é o endereço da internet, ela tem que ser colocada dentro das aspas normais, ou seja, aqui ó, você coloca href igual, abre aspas, coloca a URL que você quer e no final fecha as aspas. Beleza? Então sempre tem que prestar atenção nisso daí. Bom, seguindo aqui, eu falei também do button, que é a opção botão. Essa aqui ela é bem simples, a gente só coloca button, escreve o que quer lá dentro e fecha também com button. Né? Ela é muito fácil de se fazer, então não vou dar muito foco aqui para ela, tá? Vamos seguir aqui para o próximo. Lembrando que isso aqui eu já falei, né? Aqui em seção de imagens, que eu vou falar depois para vocês, como a grande maioria utiliza o celular, então eu vou criar um videozinho e vou postar lá. Quando eu postar esse vídeo eu vou conseguir mostrar a vocês como é feito a inserção de imagens no celular, porque ela é diferente do computador, tá? Então, por exemplo, aqui, só pela observação já dá para vocês entenderem um porquê. Observação, a imagem tem que ser posta na pasta do arquivo HTML, então você precisa entrar lá nos arquivos de celular e criar uma pasta, começar a configurar as imagens dentro dela, e aí eu vou ter que ensinar como é que o pessoal move os arquivos, né, tipo para baixar, ela vai vir para a pasta downloads, e aí posteriormente criar uma outra pasta, tudo isso dentro do celular, tá? Eu acredito que alguns já sabem fazer aí no celular, mas para quem não sabe eu vou mostrar lá no vídeo, tá? Assim que eu editar ele, eu já estou com ele pronto, só falta editar e aí todo mundo vai ver como é que se faz. Isso também dentro do aplicativo, ok? Então a questão da imagem eu vou pular aqui. Código fonte, código web eu já falei para vocês. Meta também já utilizei, né? É a tag que nós colocamos para poder fazer com que os caracteres mais utilizados na língua portuguesa funcionem aqui, tá? E, bom, desse slide aqui ele já acabou. Deixa eu abrir agora os outros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, mas tudo bem. Deixa eu abrir aqui os outros. Salvar. Dei uma rápida passada aí em HTML. Eu vou dar uma continuada com um pouquinho com CSS também. Tá? E depois nós voltamos para HTML e vamos fazendo os dois ao mesmo tempo. Deixa eu abrir isso daqui. Ok. Esse daqui era um arquivo que eu já tinha de um guia de referências
HTML. Então ele tem tudo que for relacionado a HTML. Pode ser que algumas das aulas eu precise mostrar ele, mas até então não, tá? Ele tem exatamente todas as tags do HTML, tá? Ele tem 9 páginas aqui. Se alguém quiser esse daqui, pode me pedir que eu envio, tá? Acho difícil que alguém chegue a ler tudo isso daqui, né? Eu já li, enfim, porque eu gosto desse assunto e eu acabei lendo tudo. Mas se alguém tiver curiosidade em ver como tudo isso funciona, nós temos diversas coisas aqui, tá? Ele tem tanto a opção como ela é feita, e ela tem explicando o que é também, dividida por temas, listas, dividida por imagens aqui, ó. O texto, a opção imagens, aqui ele fala só sobre links, aqui ele fala só sobre formatação de texto. É bem interessante, a estrutura de guia e por aí vai, tá? Se alguém quiser esse arquivo, pode me pedir que eu mando, tranquilo? Mas beleza, deixa eu seguir aqui agora. Eu vou até deixar ele aberto aqui, porque se eu precisar voltar. Ok, vamos lá abrir o CSS. Eu não preparei atividade para hoje, mas eu devo ter alguma aqui. Banco de aulas CSS. Vou colocar aqui. Deixa eu abrir para poder continuar. Ok, essa primeira aula aqui de CSS eu também passei para vocês. Eu acredito que é a primeira e a segunda, tá? Que foram seletores. Mas eu não tenho certeza. Então, pessoal, por favor, me confirma no chat se, por exemplo, eu já falei sobre seletores aqui. Alguém lembra se na turma de vocês eu já falei sobre isso aqui? Eu acredito que eu falei na outra aula, mas não tenho certeza. Vamos ver aqui. Vocês lembram de já ter visto isso daqui na outra semana? Deixa eu pensar. Alô, alô? Consegue me escutar? Professor, o senhor falou mais ou menos desse assunto. Falei mais ou menos, né? Ok, então eu vou Foi. reexplicar ele aqui. Eu vou reexplicar. Eu acho que esse primeiro aqui eu passei com mais calma, mas eu não tenho certeza. E foi esse daqui, ó. Porque geralmente eu passo eles dois juntos. Então se eu passei mais ou menos no segundo, é porque talvez eu tenha feito isso aí no primeiro também. Então, o primeiro é esse daqui, que é tipo de vinculação. Deixa eu ver mais que sintaxe básica do CSS. Acho que daqui eu falei, tenho quase certeza que eu falei com Foi. mais. Esse daí o senhor explicou. Pronto, mas o outro só passei rápido, né? Pronto, então vamos começar É. com ele. Exatamente, eu parei aqui. Obrigado aí, vamos lá. Vou colocar aqui uma tela maior para você enxergar com mais facilidade. Então vamos lá. Isso daqui eu cheguei, como ela disse aí, eu cheguei a explicar rapidamente, mas não com tanta calma. Eu acredito que eu deixei para a aula de hoje mesmo. Geralmente eu faço isso, se der um tempinho eu explico rapidamente, mas eu sempre gosto de testar com mais tempo, tá? Então vamos lá. Seletores. O que seriam exatamente seletores? Quando nós vamos trabalhar com seleção de tags, nós temos 5 categorias, tá? Temos 5 categorias e dessas 5 nós utilizamos bastante 3, tá? As outras duas é um pouco mais esporádico. Porém, as 3 aqui do meio, que é elemento, class e ID,
nós utilizamos assim o tempo todo, tá? Exatamente o tempo todo. Nós ficamos alternando entre elas, ok? Então eu vou começar a explicar aqui e automaticamente já vou testando algumas coisas. Vamos começar pela primeira, que é a universal, e ela faz o seguinte: seletor universal é identificado com a utilização do asterisco e pode ser aplicado a qualquer elemento. Ok. Ali na linha 4, ele vai ter asterisco, chaves, que eu passei, chaves, e dentro dela vai ter tudo que estiver dentro do body. E vão ter 3 opções ali, que é o font family, que é a opção de família da fonte, font size, que é o tamanho da fonte, e o color, que é a cor. Beleza? Ok. Fazendo isso daqui em algum arquivo, vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou abrir aqui o meu Sublime. Deixa eu ver aqui como é que está esse arquivo agora. Deixa eu fechar isso. Ele tá assim, ó. Tá aí com... Aqui eu já estava na outra aula mais cedo, então eu acabei testando. Mas é a mesma coisa que de vocês aqui. Ele tá sem cor, ok? Aqui no fundo ele tá sem cor, está branco. Eu vou aplicar uma cor nele com essa opção que eu acabei de mostrar para vocês aí. Então eu chego aqui dentro do Style. Tá? Dentro do Style. E vou fazer o seguinte. Vou dar um zoom aqui, primeiramente. Pra vocês enxergarem. Vou escrever asterisco, tá? Chaves. E dentro das chaves, por exemplo, eu posso colocar uma cor de fundo aqui com background color. E, por exemplo, eu posso aplicar o preto. Black. Ok. Ponto e vírgula. Salvar. Quando eu atualizo isso lá no programa, ele faz aí exatamente a opção que eu acabei de criar aqui. Tá? Então, basicamente, essa é uma das formas que nós temos de criar aqui no HTML e CSS, trabalhando com as opções de fundo, tá? Ou seja, do body. Mas quando nós falamos de body, nós não estamos falando só da parte do fundo, tá? Nós estamos falando de todos os elementos que estão dentro dele. Então, se eu quisesse modificar de uma vez só toda a cor da minha página, eu poderia fazer isso daí com essa opção, tá? Por exemplo, vou modificar aqui. Vou chegar aqui dentro do asterisco, eu vou pular uma linha e vou escrever color white. Opa, peraí que escreveu errado ali. Color white. Ponto vírgula, vou salvar. Peraí que eu acho que ele não pegou aqui. Ah, já sei. Deixa eu apagar aqui as outras cores para ele não dar problema. Salvar. Ok, apareceu a opção que eu queria. Ele ficou todos os textos da cor branca, tá? Então, se eu quiser fazer isso daí, se eu quiser modificar todos ao mesmo tempo, eu posso modificar com a opção ali asterisco, ok? Eu também posso fazer o seguinte, ó, em vez de colocar asterisco, eu posso colocar simplesmente a palavra boring, tá? E ela vai servir para a mesma coisa. Vou atualizar aqui, Ctrl S, e vou mostrar. Olha, continuou branco, tá? Então é porque está funcionando. Basicamente, essas são as duas opções aí. Existem mais do que duas, é claro, mas por enquanto essas duas aí já dá para vocês sacarem como nós modificamos todo o body ao mesmo tempo. Tá? Então eu vou apagar isso daqui, dar um Ctrl V na verdade, aplicar as cores de antes. Tá, mas o pessoal fica ligado aí, não está atualizado.
ele vai voltar as cores. Ok, voltou. Então nós vamos ter aí o seletor universal. Ele serve para basicamente tudo, tá? Tudo que estiver ali dentro do body ele vai ser aplicado. Passando aqui para a próxima, nós vamos ter o seletor elemento, tá? Como é que nós trabalhamos com ela? É o seguinte, aqui, essa vai ser uma das opções que nós vamos mais utilizar, tá, durante as aulas. Eu tenho ali Body, Style, H1 e H2. Ok, H1 e H2. Fora do Style, eu vou ter novamente esse H1 e esse H2, só que de uma maneira diferente. Então o que é que vocês têm que pensar? O que é que vocês têm que concluir aqui? O que está dentro ali do Style está em formato CSS. Tá? E o que está fora do Style está em formato HTML. Então, aí no CSS eu não coloco maior que, menor que, barra, não coloco esse tipo de opção. Eu geralmente trabalho só com o nome da tag, né? A palavra, a chave de abertura e fechamento, 2 pontos e o ponto vírgula. Basicamente é isso, tá? Como foi explicado lá na parte da sintaxe, né? Então, a propriedade, o seletor e o valor, que são as palavrinhas que estão aparecendo aí para vocês, H1, font size, 25 pixels, color, 466, font family, por aí vai, são respectivamente seletor, propriedade e valor, ok? Já ali as chaves, 2 pontos, ponto vírgula, isso daí é fixo, tá? Então seletor, propriedade e valor são variáveis, chaves, tanto de abertura quanto de fechamento, 2 pontos e ponto vírgula são obrigatórios e fixos, tá? Se você esquecer de colocar eles, não funciona. Então pessoal, preste atenção nessa partezinha para não acabar cometendo erros quando forem construir lá, ok? Então vou construir aqui para vocês novamente, para vocês entenderem. Aqui foi o que eu tenho colocado na outra aula, mas para ver se eu consigo dar vou pegar aqui, vamos lá. H1, H2, H3. Então chega aqui, eu vou colocar H1, H2 e H3. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Acho que o pessoal conseguiu entender o que eu acabei de fazer aqui. Eu fui lá no CSS, coloquei H1, H2 e H3 e aqui nos meus textos coloquei H1, H2 e H3. Deixa eu só consertar aqui o fechamento, salvar, e ele vai mudar os tamanhos. Ó. Viu? O texto maior ficou obviamente maior, o médio ficou médio e o menor ficou menor aqui embaixo. Tá? Essa seria aqui a maneira correta, porque nós trabalhamos ali com os textos de destaque, né? H1 até o H6. Nesse caso, nós só utilizamos do H1 até o H3. Mas explicando aí, eu escrevi as tags no HTML e depois eu dei um jeito de criar elas no CSS. Então eu crio com o mesmo nome, sem o menor que, sem o maior que e sem a barra, nenhum outro tipo de funcionalidade. Eu só coloco essas principais opções aí. Beleza? Continuando aqui, nós temos as outras opções, por exemplo, falamos aqui de tags, temos a diferenciação de tags. Tá? Como é que funciona a diferenciação de tags de maneira propriamente dita? É o seguinte,
Vamos supor que eu quero utilizar o mesmo tag mais de uma vez e eu quero aplicar opções diferentes para ela. Como é que eu faço isso daí? É o seguinte, por exemplo, vamos criar um exemplo aqui. Eu vou voltar para o que estava escrito antes e explicar para vocês, porque aqui já estava meio que pronto. Ok, agora está pronto. Ok, vamos lá. Aqui, eu coloquei H1 3 vezes, tá? H1, H1, H1. Só que eu criei uma identidade diferente para ela, tá? Eu criei um ID e eu chamei ele por outro nome. É exatamente isso que faz a diferenciação de tags. Eu queria colocar 3 configurações diferentes, então eu criei 3 identidades diferentes e apliquei com esse nome, tá? Então, basicamente, quando nós temos uma mesma tag, a principal opção que nós vamos ter é diferenciá-las, tá? Caso nós queiramos utilizar cores diferentes ou opções diferentes em cada uma delas, no caso, propriedades diferentes em cada um dos H1s ali. Fazendo isso daí, nós temos duas opções: o class e o seletor ID, tá? Seletor class e seletor ID. Qual é a diferença de um para outro? É o seguinte: no seletor ID, quando eu quiser aplicar ele, eu chego dentro da tag que eu quero, coloco, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Opa. Ok, vamos lá. Coloquei aqui H1, ID. Aí eu coloquei ali 3 palavras diferentes, que eu estava fazendo mais cedo com o pessoal, mas vou até colocar outras agora. Por exemplo, pode ser aqui parte superior, então vou colocar só a palavra superior. No meio aqui eu vou colocar médio, não precisa colocar acento nem nada, tá? E aqui eu vou colocar inferior. Ok, beleza. Quando eu escrevo dentro das aspas aqui no ID ou no class, essa foi a palavra que eu escolhi para poder colocar lá no CSS. Então eu chego aqui, ó, o que eu estou chamando de ID e eu quero configurar, eu chego aqui e coloco hashtag superior, tá? Que foi a primeira ali, superior. A outra eu chamei de médio, sem acento, sem nada, porque não precisa colocar, né? Programação, médio. E a última eu chamei de inferior. Ok. Vou organizar aqui. Beleza. O que eu acabei de fazer aqui? Eu tenho 3 tags exatamente iguais, tá? Exatamente iguais. Só que o que eu fiz? Eu chamei elas de outros nomes, tá? Eu não coloquei o nome dela de H1. Por que eu fiz isso daí? Porque eu queria aplicar 3 configurações diferentes para cada H1. Tá? Então, ó, salvando esse daqui, salvei. Beleza, ele voltou aos tamanhos normais porque são as mesmas configurações ali em relação ao H1, né? Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso chegar aqui no primeiro e colocar font size 60 pixels, ponto vírgula. Posso chegar no segundo e colocar font size em vez de 60 eu vou colocar 40 pixels, ou melhor, 45 ponto e vírgula. E no último eu vou chegar e vou colocar font size 30 pixels, tá? Ponto e vírgula. Ok, vamos dar uma atualizada aqui, Ctrl S,
e vamos dar uma olhada aqui no resultado. O normal é que eles mudem de tamanho. Ok, mudaram aí é porque estão funcionando perfeitamente. Então o que eu acabei de fazer? Eu quis aplicar 3 opções diferentes para o mesmo nome de tag. Para não utilizar a palavra H1 lá no CSS, porque senão ele ia configurar todos os H1 de uma vez só e ia acabar ficando todos de um jeito só, né? Que não é exatamente o que nós queremos. Nós queríamos colocar cada um em um formato diferente, em uma configuração diferente. Então eu posso utilizar tanto o ID quanto o class. Para utilizar o class é muito simples também. Eu chego aqui, em vez de escrever ID, eu escrevo class em todos aqui. Class, e em vez de eu colocar a hashtag, eu coloco ponto. Então eu chego lá, apago a hashtag, coloco ponto, apago a hashtag, coloco ponto. Pronto, eu vou salvar aqui. Ele vai continuar funcionando normalmente, ó. Não mudou nada, então é porque ainda está funcionando. Então existem essas duas formas aí nós diferenciarmos a tag. Uma é o class, que ela é representada pelo ponto, e a outra é o ID, que ela é representada pela hashtag. Então lembrando que você tem que escrever dentro da tag que você quer, né? E se você precisar repetir ela, você pode fazer isso daí também. Lembrando que você pode fazer isso daí em diversas situações, não só quando elas forem repetir. Tá? Vocês podem escolher aí quando e como irão fazer e quais palavras vão colocar, ok? Ali nós temos uma observação. Nota, um nome de não pode ser iniciado com um número. Por que ele não pode ser iniciado com um número? É muito simples. Quando nós colocamos hashtag e aplicamos algum número, ele acontece isso daqui que está ao lado, ó. Hashtag 900. Isso daí é o código de cor, tá? Não tem nada a ver com a questão do ID ou do class, tá? No caso do ID, né, que usa o hashtag. Mas se você colocar hashtag e algum número, ele vai entender isso aí como uma cor, tá? E aí vai acabar dando um bug aí, aplicando uma cor totalmente inesperada, ao invés de nós utilizarmos a opção correta, tá? Então, acredito que deu para entender aí em relação à diferença de tags. Deu para entender também em relação aos números aqui, a observação, né? E aí nós temos o seletor de atributos. Então, antes nós tínhamos o seletor de tags, né? E nessa última ele vai ter o seletor de atributos. Essa daí, ela não é tão utilizada, na verdade, raramente eu vejo alguém utilizar ela. Tá? A única coisa que vocês precisam entender é que, em vez de ela selecionar tags, ela selecionará atributos. Tá? E aí existem diversas opções dentro, porém que não são interessantes porque vocês raramente vão trabalhar com isso. Tá? Então eu vou acabar pulando aqui. O significado vocês já sabem. E aqui ele vai ter uma imagenzinha explicando cada uma das opções. Ok? A estado eu vou explicar daqui a pouco, e a total aqui ela é universal. Bom, aqui já vai dar horário do intervalo, então rapidinho aí 10 minutos, tá? Só para descansar aqui a voz, que tá começando a falhar. E daqui a pouco nós voltamos, rapidinho aí, tá? E aí eu vou deixar nessa tela aqui porque eu vou explicar o estado daqui a pouquinho. Tá? Então, daqui é até legal essa imagem porque ela explica tudo de uma vez só. Muito bem, vamos lá. Voltando aqui, ele teria uma atividade, eu não sei se eu já passei isso daqui para vocês, mas se não, vamos testar agora. Eu vou pegar esse daqui e vou mostrar para vocês como que fica o resultado e vamos ver se vocês conseguem replicar aí, tá? Eu acho que eu já tenho ele aqui e devo precisar fazer 2 vezes.
Acho que eu devo ter excluído aqui. Tá, então eu vou refazer aqui. Colocar um do lado do outro aqui e refazendo. Ok. Prontinho. Deixa eu salvar isso daqui, fazer um teste para ver se está funcionando. Tá funcionando. Só alterar uma situação aqui. Pronto. Agora ficou certo. Inicial. Ótimo. Vou até alterar as cores aqui. Color red. Color blue. Pronto, agora sim. Agora sim. Pronto, agora o pessoal só tenta refazer isso daí. Eu vou até deixar aqui a tela do PowerPoint, né? E aí quando terminar me avisa.